A tulipa, uma flor exótica e vibrante, chegou à Europa no final do século XVI e rapidamente se tornou um símbolo de luxo e status entre as classes mais altas da sociedade. O que começou como um fascínio por uma planta rara, gradualmente se transformou em um dos primeiros e mais infames exemplos de uma bolha financeira. A mania das tulipas. Esse evento, ocorrido na Holanda no século XVII, destaca não apenas a euforia coletiva que pode levar ao colapso de um mercado, mas também as armadilhas psicológicas e cognitivas que influenciam as decisões de investimento. Para entender como uma flor poderia gerar tanto frenesi, é necessário olhar para o contexto da época. No século XVII, a República Holandesa vivia o seu auge. Com o comércio marítimo florescendo, o país era uma das economias mais prósperas do mundo. As rotas comerciais para o Oriente, o comércio de especiarias e uma crescente classe média deram à Holanda um papel central no comércio global. A cidade de Amsterdã e a Haarlem tornaram-se centros econômicos, atraindo mercadores, artesãos e financistas. Nesse contexto de prosperidade, as tulipas ganharam popularidade. Introduzidas na Europa por volta de 1593, as tulipas eram flores extremamente valorizadas pela sua variedade de cores e padrões, especialmente aquelas com pétalas quebradas. Resultado de um vírus que alterava a cor das flores, criando listras e manchas únicas. Com sua rara beleza e dificuldade de cultivo, as tulipas rapidamente se tornaram um símbolo de riqueza. Os colecionadores e comerciantes holandeses começaram a comprar e vender bulbos de tulipa, com os preços subindo conforme a demanda aumentava. À medida que mais pessoas se interessavam pelas tulipas, o mercado começou a inflacionar. Comerciantes, agricultores e até cidadãos comuns começaram a negociar contratos futuros de tulipas, um tipo de acordo que permitia a compra e venda de bulbos a um preço definido para entrega futura. Essa prática, similar ao que vemos hoje no mercado financeiro com contratos futuros de commodities, tornou-se um campo fértil para especulação. A expectativa de que os preços das tulipas continuariam subindo atraiu cada vez mais participantes, criando um ciclo de valorização insustentável. No entanto, o que começou como uma valorização moderada logo se transformou em uma bolha especulativa. No auge da mania, entre 1636 e 1637, o preço de algumas variedades de tulipa era equivalente ao salário anual de um artesão qualificado. Tulipas particularmente raras eram vendidas por valores que hoje seriam o equivalente a centenas de milhares de dólares. A euforia era tanta que alguns investidores estavam dispostos a vender propriedades, terras e negócios para comprar bulbos, acreditando que o preço continuaria a subir indefinidamente. Mas, como toda bolha especulativa, a mania das tulipas chegou ao seu fim de forma abrupta. No início de 1637, o mercado começou a desmoronar. De repente, os compradores pararam de aparecer para os leilões de tulipas, e os preços caíram drasticamente em questão de semanas. A confiança que mantinha o mercado funcionando foi quebrada, e o pânico se instalou. Aqueles que tinham investido tudo em tulipas ficaram com bulbos sem valor, incapazes de vendê-los ou recuperar seu investimento. Esse evento histórico é um exemplo clássico das armadilhas psicológicas que podem levar as pessoas a tomar decisões financeiras irracionais. Um dos principais fatores que impulsionam essas bolhas é o medo de perder uma oportunidade. Durante a mania das tulipas, muitas pessoas compraram bulbos não porque acreditavam no valor intrínseco das flores, mas porque não queriam perder a chance de ganhar dinheiro rápido. Esse medo cria um comportamento de manada, em que os investidores seguem uns aos outros, convencidos de que a maioria não pode estar errada. Outro aspecto importante da psicologia financeira envolvida na mania das tulipas é o viés de confirmação. Durante o período de alta, os investidores procuravam apenas informações que confirmassem suas crenças de que os preços continuariam a subir. Ignoravam ou descartavam sinais de que o mercado estava inflado, como a discrepância entre o valor real das tulipas e os preços exorbitantes que estavam sendo pagos por elas. Esse viés é comum em mercados especulativos e pode levar os investidores a manterem suas posições por mais tempo do que deveriam, resultando em grandes perdas quando a bolha estoura. Além disso, há a questão do excesso de confiança. À medida que os preços das tulipas continuavam a subir, muitos acreditavam que estavam participando de um mercado diferente, onde as regras tradicionais de oferta e demanda não se aplicavam. Esse excesso de confiança é um padrão recorrente em bolhas financeiras, como vimos em exemplos mais recentes, como a bolha das .com, no final dos anos 1990 e a bolha imobiliária que levou à crise financeira de 2008.
Falando em bolhas mais recentes, podemos traçar um paralelo entre a mania das tulipas e o fenômeno das criptomoedas, especialmente o Bitcoin. Em 2017, o preço do Bitcoin subiu de forma meteórica, atingindo quase $20.000 em dezembro daquele ano, apenas para despencar logo em seguida. Assim como na Holanda do século XVII, muitos investidores compraram criptomoedas por medo de perder uma oportunidade, sem realmente entender o valor ou a tecnologia por trás delas. A volatilidade do mercado de criptomoedas, assim como a mania das tulipas, mostra como a psicologia das massas pode inflar os preços além do razoável. O que podemos aprender com a mania das tulipas e outras bolhas financeiras ao longo da história é que, em muitos casos, a especulação é impulsionada mais por emoção do que por lógica. Investidores tendem a seguir tendências e tomar decisões baseadas na expectativa de ganhos rápidos, em vez de considerar o valor intrínseco do ativo. No fim, quando a bolha estoura, são aqueles que compraram no auge que sofrem as maiores perdas. Agora, eu te pergunto: você já caiu em alguma dessas armadilhas psicológicas ao investir? Comprou algo por medo de perder uma oportunidade? Deixe nos comentários suas experiências. E lembre-se, o conhecimento financeiro é uma ferramenta poderosa para evitar esses erros no futuro. Ao estudar eventos históricos como a mania das tulipas, podemos aprender a identificar os sinais de uma bolha antes que seja tarde demais. Afinal, como disse o famoso investidor Warren Buffett, seja medroso quando os outros forem gananciosos, e ganancioso quando os outros forem medrosos.